vamos à nossa primeira videoaula sobre os diedros. Primeiro vamos ver diedros, nas próximas aulas veremos triedros e também veremos futuramente poliedros. Os diedros é uma extensão para o espaço de ângulos. Temos ângulos na geometria plana e na geometria especial. No espaço temos diedros, no plano temos ângulos. Vamos ver mais detalhadamente a definição e vamos começar relembrando o que é ângulo. Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem. Temos aqui na nossa figura duas semirretas, OA e OB, e temos então o ângulo, que é a união dessas duas semirretas, OAB. Os ângulos são conjuntos, assim como os retas, segmentos e semiplanos. Mais precisamente, ele é a união de duas semirretas de mesma origem. Então, é bom lembrarmos que ângulos são conjuntos e os diedros também serão conjuntos. Só que ao invés de semirretas, teremos semiplanos. Agora, vendo o que significa, né? Revendo o que significa dois pontos estarem em um mesmo lado da reta. Se eu tenho uma reta R e dois pontos A e B fora dessa reta, dizemos que esses dois pontos estão de um mesmo lado da reta se o segmento AB não interceptar a reta. Temos aqui na nossa figura a reta R e o segmento AB não intercepta a reta R. Portanto, esses dois pontos A e B estão do mesmo lado da reta. Uma observação é que segmento ele é o conjunto dos pontos que está entre A e B. Esse é o segmento AB. E esse estar entre é definido através de axiomas. Então, definimos o que é estar do mesmo lado da reta. Caso contrário, dizemos que os pontos A e B estão em lados opostos da reta. Outra definição que usa essa primeira definição é a definição de semiplano. O conjunto que contém dois pontos de R, que é a nossa reta, e os pontos P, tais que AP estão do mesmo lado da reta, é chamado semiplano, determinado por R contendo A. Então, temos aqui um ponto A, originalmente, e uma reta. Temos um ponto A e uma reta R. O semiplano determinado por essa reta e pelo ponto A é o conjunto dos pontos P, tais que A e P estão do mesmo lado da reta. Então, todos os pontos que estão desse mesmo lado de A compõem o semiplano determinado por R contendo A. Então, todos os pontos que estão desse lado da reta estão no semiplano determinado pela reta R e pelo ponto A. Vimos aqui a parte visual, lembrando que do mesmo lado da reta está definido acima e o segmento é o conjunto dos pontos que está entre A e B. No nosso caso, vamos denotar por PRA, o semiplano, determinado por R, que contém a reta, o ponto A. E, nesse caso, a reta R é a chamada origem do semiplano. Aqui temos o terceiro axioma de ordem, que diz que, lá da geometria plana, esse axioma, que uma reta R determina dois semiplanos distintos, e a interseção desses dois semiplanos é a reta. Então, temos aqui a reta e todos os pontos que estão do mesmo lado de A determinam semiplanos. E esses semiplanos, eles têm algumas propriedades que não vamos usar aqui, porque eles são conjuntos convexos, enfim, a interseção deles é a reta.
E vamos usar agora essa ideia de semiplano para semi-espaço. Semi-espaço, usando esses axiomas e essas definições de semiplano, a gente tem a definição de semi-espaço, só que aqui não pode ser definido o semi-espaço usando um teorema e não um axioma. E qual a diferença? É que teorema dá para provar. A gente prova o teorema. Agora, já o axioma é algo, digamos assim, óbvio, isso que a gente assume como hipótese. O teorema da separação do espaço, o teorema que faz definir o semi-espaço, diz que todo plano alfa do espaço divide o espaço em dois subconjuntos não vazios. Aqui eu chamei de A alfa e B alfa. Então, tem o plano alfa, ele divide o espaço em dois conjuntos não vazios, denominados semi-espaços. Semi-espaços em relação a alfa, satisfazendo as seguintes propriedades. A interseção deles é o plano, melhor, é a reta. A interseção dos dois semi-espaços, aqui está errado, né? É o plano alfa. Então, tem os dois semi-espaços e tem a interseção deles, que é o plano alfa. E tem as propriedades B e C. A letra B diz que dois pontos A e B do espaço não pertencente a alfa estão no mesmo semi-espaço em relação a alfa se e somente se a interseção de A e B com alfa é igual ao vazio. Observe que, então, aqui temos a mesma ideia da geometria plana, que é estar do mesmo lado. Estar do mesmo lado quer dizer que o segmento não intercepta a divisão. E dois pontos A e B estão em semi-espaços distintos ou estão em semi-espaços opostos em relação a alfa, se e somente se a interseção é não vazia. Temos, então, a seguinte situação. Temos um plano, e temos os dois lados desse plano. Igual aqui eu desenhei um plano na horizontal, eu tenho o plano, a parte de cima, a região que está acima do plano e a região que está abaixo. Essas duas regiões são chamadas semi-espaços. O plano divide o espaço em duas partes, que é os chamados semi-espaços. Agora, vendo um pouco como vemos isso geometricamente. Temos, então, o plano, e ele divide o espaço em dois semi-espaços. Na nossa figura aqui, A e C estão no mesmo semi-espaço, porque o segmento AC, ele não intercepta o plano alfa. Então, aqui ele está no mesmo subespaço. Já A e B, observe o segmento A e B. Temos A aqui acima e temos B aqui do outro lado. Aqui abaixo. E o segmento AB intercepta o plano alfa, então eles estão em semi-espaços distintos. Ideias intuitivas definidas, né, de modo mais rigoroso. Aqui estamos pensando mais na geometria demonstrativa. Isso não é só aquela geometria visual, certo? Na parte mais abstrata. Definindo de modo mais rigoroso. Agora, vamos então à definição de diedro. Lembram que ângulo é a união de duas semirretas. Já o diedro é a união de dois semiplanos. Então, onde tínhamos semirretas, agora temos semiplanos. Semiplanos de mesma origem, não contidos em o mesmo plano. Então, temos aqui o ângulo, digamos assim, na geometria espacial, que é o correspondente, que é o diedro. Temos aqui algumas definições, que a aresta é a origem comum dos semiplanos. Temos aqui o nosso desenho à direita,
da tela e temos aqui os semiplanos alfa. Do outro lado, temos o semiplano beta. E aqui no meio, temos a reta, que une esses dois semiplanos. A reta R. Essa reta, ela é a chamada aresta. Já as faces são os dois semiplanos. Agora, observe que, se alfa e beta são dois semiplanos de mesma origem R, distintos e não opostos, eles formam um diedro. Outro modo de dizer aqui a definição de diedro. Há várias notações para diedro. Segui esta aqui, que é o nosso livro base, o livro do Oswaldo Dolci e Pompeu, que é a mesma notação do ângulo. Coloca o primeiro semiplano, que é alfa, a reta coloca no meio e o outro semiplano depois, e coloca o acento circunflexo. Então, por definição, o diedro é a união de dois semiplanos, aqui alfa e beta. Agora, vendo o que é o interior do diedro. O interior do diedro é o modo visual, da parte de dentro, quando eu tenho dois diedros. Se eu tenho um caderno desses brochurão aberto, aquilo visualmente, né, tem o formato de um diedro. Ele tem aquela aresta, não é isso? E tem a dobra ali de dois semiplanos, digamos assim. Um modo visual da gente ver o diedro. A definição abstrata do que é o interior é a seguinte: o interior do diedro é a interseção do subespaço determinado pelo plano alfa. Então, usamos aqui algumas definições que vimos anteriormente. Subespaço determinado pelo plano alfa, no qual encontra o semiplano beta. Então, temos aqui o plano alfa, ou melhor, o semiplano alfa. Ele divide o espaço em duas regiões, um lado do plano alfa e o outro lado do plano alfa. E essa parte contém o plano beta, ou seja, esse lado aqui do nosso semi-espaço. Então, é a interseção dessa parte e agora a mesma coisa com o plano beta. É o subespaço determinado pelo plano beta, o qual encontra o plano alfa. Então, visualmente, é essa região aqui entre os semiplanos alfa e beta. Vamos ver mais sobre os diedros na próxima videoaula.